Olá pessoal, tudo bem? Encerrando nossas aulas sobre o PET 3, falaremos hoje sobre Antártida e sua importância no cenário global. Bem, para a gente ter uma noção maior onde ficaria a Antártida, coloquei esse planisfério, onde podemos ver em destaque aí, mais ao sul, na cor azul, onde vemos a Antártida aí, tá certo? Bem, a Antártida, também denominada no Brasil como Antártica, é a mais meridional e o segundo menor dos continentes, maior apenas que a Austrália, com uma superfície de 14 milhões de quilômetros quadrados. Rodeia o Polo Sul e, por esse motivo, está quase completamente coberto por enormes geleiras glaciares. Exerce exceção feita a algumas zonas de elevado aclive nas cadeias montanhosas e a extremidade norte da Península Antártica. Sua formação se deu pela separação do antigo supercontinente Gondwana há aproximadamente 100 milhões de anos, e seu resfriamento aconteceu nos últimos 35 milhões de anos. É o continente mais frio, mais seco e com maior média de altitude e maior índice de ventos fortes do planeta. A temperatura mais baixa da Terra é menos 93,2 graus centígrados foi registrada na Antártida, sendo a temperatura média na costa. Durante o verão, de menos 10 graus centígrados no interior do continente. É de menos 40 graus centígrados. Muitos autores o consideram um grande deserto polar, pela baixa taxa de precipitação no interior do continente. A altitude média da Antártida é de aproximadamente 2.000 metros. O relevo é montanhoso e coberto por uma camada de gelo que pode atingir até 4 km de espessura. Ventanias com velocidade de aproximadamente 100 km por hora são comuns e podem durar vários dias. Ventos de até 320 km por hora já foram registrados na área costeira. Juridicamente, a Antártica está sujeita ao Tratado da Antártida, pelo qual as várias nações que reivindicam territórios no continente, como Argentina, Austrália, Chile, França, Noruega, Nova Zelândia e Reino Unido, concordam em suspender as suas reivindicações, abrindo o continente à exploração científica. Aí entra a nossa tema-chave, Por que devemos preservar esse continente, Falando mais um pouco sobre esse continente, nós temos um clima rigoroso, polar rigoroso, só permite o desenvolvimento de vegetação de tundra, que é formada por musgos e líquens. Em razão da escassez de alimentos, a vida animal, com destaque para os pinguins, focas e leões marinhos, desenvolve-se principalmente no Oceano Glacial Antártico, no entorno do continente. A Antártida não tem povos nativos ou cidades. Ela é ocupada por exploradores e cientistas que não residem no continente de forma permanente. A exploração da Antártida teve início no século XVIII e no ano de 1959 foi assinado o Tratado da Antártida. O documento estabelece que o continente deve servir como base de pesquisas científicas, sendo proibidas ações militares e quaisquer tipos de exploração econômica ou apropriação territorial até o fim do tratado em 2048. A Antártida exerce um papel fundamental nos sistemas naturais que constituem a Terra. Esse continente é o principal regulador das temperaturas e do clima do planeta, pois contribui para a formação das massas de ar e das correntes marítimas. Cientistas temem que mudanças climáticas globais tenham consequências desastrosas para a Antártida.
e para todo o planeta, consequentemente. Pesquisas demonstram que o derretimento do gelo das calotas polares pode elevar em 60 metros o nível das águas dos oceanos. Isso é o suficiente para cobrir muitas ilhas e cidades litorâneas por vários países a nível mundial. Pesquisas demonstram que o derretimento do gelo das calotas polares pode elevar em 60 metros o nível das águas dos oceanos. Isso é o suficiente para cobrir muitas ilhas e cidades litorâneas de vários países. Pesquisas identificaram a ocorrência de importantes recursos naturais na Antártida, como cobre, urânio, minério de ferro, manganês, carvão e petróleo. O continente também concentra 90% das reservas de água doce do planeta, sob formas de geleiras e icebergs. Alguns fatores que contribuíram para que o Brasil aderisse ao Tratado da Antártida em 1975 foram a proximidade do continente antártico, o estudo da influência das correntes marítimas e massas de ar no território brasileiro, os interesses geopolíticos e econômicos, fazer-se presente ou parte e ter influência nas decisões sobre o futuro da Antártida, o desenvolvimento de pesquisas em várias áreas do conhecimento. Em 1982, foi criado também o Programa Antártico Brasileiro, o PROANTAR, como é chamado. E no mesmo ano, o navio oceanográfico Barão de Tefé realizou a primeira expedição oficial brasileira à Antártida, com o objetivo de fazer o reconhecimento oceanográfico e meteorológico de áreas do noroeste do continente e selecionar o país e selecionar o local onde seria instalada a Estação de Pesquisa Brasileira. A Estação Antártica Comandante Ferraz. Em fevereiro de 1984, a Estação Antártica Comandante Ferraz foi instalada na Ilha Rei George, no arquipélago de Shetland do Sul. Inicialmente, a estação brasileira era um pequeno complexo, operando apenas durante o verão antártico. Em 1986, foi ampliada e passou a operar durante todo o ano, realizando diversas pesquisas meteorológicas, biológicas, geológicas e geográficas. Em 2012, um incêndio destruiu grande parte dessa estação. As obras de reconstrução começaram em 2015 e a nova estação foi inaugurada em janeiro de 2020. Nesse período, os cientistas trabalharam em instalações provisórias. Bem, essa aqui seria a base brasileira da Antártida, 8 anos após o incêndio, o Brasil inaugura a nova base da Antártida. Essa aqui seria uma foto, provavelmente estaria à esquerda, dela, ela é bem maior. A gente pode ver nessa nova foto aqui, assim, com relação à reconstrução dela, como ficou, Falando um pouquinho também da Antártida, eu quis expor para vocês uma foto dos tipos de vegetação que se tem lá, formado por musgos e líquenes, Um pouco da fauna de lá, lembrando que o pinguim-rei seria um dos principais animais dessa fauna que se tem lá, tendo em vista que ele que alimenta grande parte dos outros animais que se tem lá. E algumas imagens interessantes, imagens mais bonitas, com relação à Antártida, Bem, pessoal, essa aí foi a nossa aula, Espero que tenham gostado e até a próxima aí. Um abração a todos.